Harihi Om. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwara, Gurur Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Gurave Namaha. Namastê, sejam todos bem-vindos. Então agora eu vou convidar esse querido yogi. Olá! Olá Namastê! Marquinhos, namastê. Boa tarde, tudo e você? Tudo bem, querido? Tudo ótimo também, Bom, graças a Deus. Então, estamos aqui para essa live hoje, para a gente poder falar um pouquinho sobre os 3 angas dos 8 de Patanjali. Hoje falando de asanas, de pranayama e de pratyahara, com Marquinhos Rojo, que é um querido e um grande yogi também. Então, Maio, eu queria te agradecer por aceitar esse convite, né, por me ajudar nesse projeto de yoga, além do tapetinho, onde a gente está realmente querendo mostrar um pouquinho mais de toda essa filosofia linda do yoga, esse estilo de vida, que pode ser aplicado e deve, né, ser aplicado na nossa vida, né, e não só na nossa prática de boa. asanas, né? Então, como você é uma pessoa muito querida, muito estudioso, tua família toda vem desse berço do yoga, eu fico muito honrada Obrigado, aqui obrigado. com Eu que agradeço. a sua É um projeto super participação. bonito, né? Falar do yoga fora do tapetinho. Acho muito louvável, muito Que honrado, muito legal, mano. importante que a gente fale sobre isso, para não ficar a prática pela prática, né? E fica aquilo que está além da prática, a prática como um meio, não a prática como um fim, né? E obrigado pelo convite, boa tarde para quem está chegando, bem-vindas, bem-vindos. Vamos falar um pouquinho hoje, né, sobre asanas, pranayamas e pratyahara. Muito bom, muito bom. Eu queria, antes até da gente falar sobre os asanas, pranayama e pratyahara, eu queria, se você puder, contar um pouquinho, assim, como foi para você a tua busca no yoga. Como que o yoga chegou para você e como que você teve acesso em primeira mão, assim, sobre essas escrituras de Yoga Tá Sutras e bom. dos Angas Bom, de o Patanjali. yoga eu não busquei muito, ele foi lá e escancarou, né, na minha cara. E aí eu via o yoga sendo praticado ali pelos meus pais, eu via professores indianos chegando em casa, não entendia muito bem nada daquilo, mas eu fui me afeiçoando, eu gostava, né, achava interessante e, e sem querer, meio sem querer, eu comecei a praticar, né, meio sem saber o que eu estava fazendo, meio sem objetivo nenhum e recentemente eu me lembrei de algumas práticas que eu fazia quando eu tinha uns 10 anos de idade, mais ou menos, práticas respiratórias. E eu ficava lá, sabe assim, uma coisa meio sem ter nada para fazer, sem nenhuma preocupação se eu estava fazendo pranayama, se eu estava fazendo que tipo de pranayama, nada disso, assim, né? Tava simplesmente ali respirando e experienciando aquelas sensações. E essa é a minha primeira memória, assim, da minha própria prática, por volta dessa idade. E aí tem vários altos e baixos, né? Vários altos e baixos, momentos mais próximos, momentos mais distantes. Mas por volta de 15, 17 é quando eu começo a praticar, assim, com um pouco mais de, sei lá, de rigor, talvez, né? Uma coisa um pouco mais formal, Conceito. que eu não sei se é bom, mas foi assim. E, e aí eu fui para a Índia com 17 anos e foi mais ou menos por aí, assim, que eu comecei a ler mais os textos. Nossa. Quando eu tinha uns 20 e poucos,
eu fiz o curso dos meus pais, o curso do IEP, né? Fiz direitinho, já tinha assistido muitas vezes o curso, mas aí, com uns 23, sei lá, 24, eu fiz o curso inteiro, todo final de semana, direitinho e tal. E foi aí que eu acho que eu comecei a me aprofundar um pouco mais nesses textos. E gosto muito do texto de Patanjali, gosto muito também dos textos de Hatha Yoga, né, que são os meus textos assim preferidos dentro da literatura do yoga. Eu vou muito mais para o texto de Patanjali, para os textos de Hatha Yoga, como Hatha Pradipika, Gheranda Samhita, esses textos principalmente. São esses o meu foco principal assim de estudo. Muitas pessoas acham que asanas são só posturas, numa forma de ginástica, né? Numa forma de atividade física. E é legal trazer assim todo o ensinamento que Patanjali, como Patanjali descreve os asanas nos Yoga Sutras, né? Como essas posturas que não são só físicas, mas elas são psicofísicas e elas não mexem só na nossa musculatura e nos nossos ossos e articulações, mas elas também trabalham com as nossas glândulas, com os nossos órgãos, com o nosso sistema sutil. Então, Má, eu queria ver se você pode falar um pouquinho para a gente o que é asanas para você, diante de todos esses estudos e essas literaturas que você assim sempre estudou e sempre se dedicou. Então, o que você assim resume de todo o teu estudo? O que é asana? Bom, acho que resumindo muito, o asana é uma determinada configuração corporal, né, onde se estabelece, eu vou usar as palavras de Patanjali também, não só as minhas, né? Mas onde se estabelece com firmeza e conforto simultaneamente. Gosto de pensar um pouco no que diz Patanjali, né? Que é essa firmeza, esse conforto. E eu entendo isso como duas coisas praticamente opostas, né? Se a gente for por um extremo de firmeza, a gente provavelmente perde o conforto. Se for por um extremo de conforto, a gente provavelmente perde a firmeza. E Patanjali, então, nos dá uma charada. Ele fala, não, a postura é firme e é confortável ao mesmo tempo. É os dois. Não é um meio termo também. Não é um meio termo. Não é um pouco firme e um pouco... Não. É muito firme e muito confortável ao mesmo tempo. Né? Os dois. Muito. E... Muito eu bom. acho que eu demorei bastante para entender que isso é um pouco paradoxal e que a gente não resolve isso com o nosso entendimento intelectual. A gente vai precisar entender isso com o corpo, porque para nossa mente, é um pouco vago, é um pouco paradoxal, é um pouco contraditório. Para o corpo, ele entende isso de alguma maneira, né? E aí se percebe a possibilidade da firmeza e do conforto simultâneos. Patanjali dá uma chave. Ele fala que isso é obtido através do relaxamento do esforço, né? E os comentadores que vêm, tem muitos comentadores importantes, né, que comentam Patanjali, o primeiro deles, Vyasa, vai dizer que a ordem como a gente lê esses sutras é muito fundamental, porque a gente pode ler, a ordem que Patanjali coloca não é a ordem que Vyasa comenta, né? Porque não é primeiro relaxamento do esforço, quer dizer, não é primeiro firmeza e conforto para depois relaxar o esforço. O Vyasa vai explicar que é através do relaxamento do esforço que a gente obtém a tal da firmeza e do conforto simultaneamente. Então, talvez aí esteja uma grande chave do que é o asana, né? O asana é aquela postura, aquela configuração corporal, onde a gente vai sustentar firmemente e confortavelmente com o menor esforço possível. O asana, então, é aquela postura onde você fica muito firme, só que sem cansaço, sem esforço, né? Sem nenhuma ação, porque isso é muito importante, sem nenhuma ação voluntária, né? Sem que a gente precise ficar fazendo coisas, a gente fica ali, né? Se estabelece naquela postura, fica ali e vai procurando cada vez mais prestar atenção no seu ambiente interno, porque de fato a asana não é só uma coisa que acontece muscularmente,
né? Envolve glândulas e órgãos, mas também não é só isso, né? Tem todo esse lado também sutil do asana que sustenta uma postura. Tem uma coisa chamada prana dentro do yoga, que apesar de começar a falar sobre isso em pranayama, mas o asana também já se faz uso disso, né? E, enfim, acho que eu não estou resumindo tanto quanto era a questão, mas é um pouco isso que eu percebo, assim. Eu acho que o asana é essa forma que a gente assume do corpo, usa o corpo, para que a gente possa aprender, né, a observar o nosso ambiente interno. Cada asana, eu gosto sempre de pensar as coisas muito integradas, apesar de ter uma aparente separação, né, didática entre os angas. Asana é uma coisa, pranayama é outra, pratyahara é outra, mas no fundo, assim, quando você se volta para o seu ambiente interno dentro do asana, isso também é pratyahara. No fundo, quando você vai observando a respiração, que é uma respiração única em cada configuração corporal, porque se o corpo está diferente, ele respira diferente, e isso produz movimentos internos diferentes. Isso também é um tipo de pranayama, né? Porque a gente pranayama é justamente perceber, conhecer, começar a adquirir algum tipo de conhecimento dessa substância que o yoga vai chamar de prana, que a gente tem que falar um pouco dela daqui a pouco, quando for falar de pranayama. Às vezes alguns alunos perguntam assim, mas são passos que eu tenho que seguir primeiro esse para depois fazer aquele, depois aquele? Não é bem que tem uma ordem, né? É mais assim, tipo, eu faço um passo e esse passo ele já vai puxar o outro, que já vai puxar o outro, né? Até os yamas e niyamas, né? Então não é que tem uma ordem. É descrito, obviamente, nessa sequência que Patanjali cita, mas tudo está muito interligado, né? E uma coisa vai trazendo a outra. E aí, no fim, você vê que todos esses angas, eles dão uma base, né? Uma base para esse estilo de yoga, né? Que não é só a prática, mas é um estilo de vida mesmo, uma construção de um bom caráter, de um corpo saudável, de uma mente controlada, de uma emoção mais serena, né? Então, de um corpo cheio de vitalidade, cheio de prana. É uma eu concordo série com de você coisas, nesse ponto, né? Não tem uma ordem no sentido de eu vou dominar o asana completamente para começar a fazer práticas de pranayamas. Não, isso não precisa, né? A gente pode ir começando as coisas simultaneamente mesmo. O que eu acho que tem uma ordem, mas isso é um pensamento, né, que não é uma verdade absoluta, mas é uma forma como eu enxergo, me parece que a gente só vai conseguir dominar ou avançar ou conquistar um estado de pranayama a partir do momento que a gente conquista um certo estado de asana, né? A gente não precisa esperar esse estado para começar uma prática de pranayama. Mas o pranayama em si, né, ele só vai acontecer quando o asana já estiver ali muito bem assentado no corpo, né? Senão não tem muito jeito das coisas irem acontecer. E eu acho que nesse sentido, sim, tem uma certa lógica, né, nessa ordem apresentada por Patanjali, sim. Mas mais nesse sentido. Má, eu queria saber, assim, da tua opinião e da tua experiência, como que a gente pode trabalhar as posturas do yoga além do nosso tapetinho? Olha, boa pergunta. Eu acho que elas trabalham na gente e depois essas coisas seguem trabalhando na gente sem a gente ter que ficar fazendo alguma coisa o tempo inteiro. Porque o nosso treino no tapetinho, e eu falo desse asana, assim, de asana de um ponto de vista muito básico, fundamental, talvez eu não esteja incluindo, porque a minha prática de asanas ela é bastante modesta. Eu não sei se ela se aplica, de fato, a toda essa gama de asanas que a gente tem hoje no yoga moderno, né? Mas eu estou falando sempre muito mais pensando na postura de meditação, como sendo esse asana, ou algumas posturas que a gente possa permanecer por algum tempo.
né? E eu acho que a gente vai adquirindo uma capacidade de permanecer em várias dessas posturas por algum tempo, né? Vai adquirindo essa habilidade. E eu acho que esse treino tem uma coisa muito importante no asana, que, que é até uma coisa, o Dr. Bolho é uma referência muito grande que eu tenho, que é uma figura indiana que eu estudei bastante com ele. Tem o professor Garotti, que também é uma figura muito importante dentro dessa trajetória mais recente do yoga. E eles, os dois, diziam uma coisa assim: pergunta, você ainda está fazendo o asana? Ou você está deixando o asana acontecer? Porque eu acho que essa é uma das questões mais fundamentais. Enquanto a gente ainda está fazendo qualquer coisa dentro do yoga, enquanto a gente ainda está fazendo, a gente ainda não encontrou. Né? Enquanto qualquer coisa, seja asana, seja pranayama, seja o yama e niyama, enquanto você ainda está se esforçando para ser não violento, ainda não aconteceu a coisa. Enquanto você ainda está se esforçando para fazer o asana e ficar firmemente imóvel não, ainda não aconteceu, porque todas essas coisas, elas são acontecimentos, né? E a gente vai ali treinando no tapetinho algum tipo de domínio sobre isso, porque não são coisas instantâneas, são coisas muito sutis e que requerem muito tempo de prática e muito tempo de treinamento, né? Então a gente fica treinando para essas coisas começarem a acontecer. E eu acho que quando elas começam a acontecer no tapetinho, elas também começam a acontecer na nossa vida fora do tapetinho. Mas eu não acho que a gente precisa ficar se esforçando para ficar em asanas enquanto a gente está conversando, lavando a louça, né? Não, deixa rolar, deixa a vida. E aí a gente vai, né? Eu acho que essas coisas vão brotando espontaneamente. Eu não vejo necessidade de esforço para isso. Aproveitando assim o que você disse, realmente tem pessoas que para chegar num determinado asana fazem qualquer coisa, né, a qualquer custo e acabam lesionando o corpo, né? Acabam ganhando lesões articulares, musculares e etc. Por quererem tanto chegar numa postura, numa invertida sobre a cabeça e aí machuca o pescoço. Então, assim, é muito sério tudo isso. Eu costumo até assim com os meus alunos, às vezes, fazer uma certa reflexão com eles, né? Porque como o yoga é essa ferramenta de autoconhecimento tão grande, puxa, vamos perceber assim na aula hoje. Puxa, hoje eu tive muita dificuldade nas posturas de equilíbrio. Então, será que eu tô com o emocional equilibrado também? Então aí você faz essa análise, né? O yoga ele se torna uma grande metáfora na nossa vida, né? Então eu falo para eles, analisa como é que tá no teu tapetinho hoje. E assim, tá tudo bem, porque tem dias que a gente não vai estar muito disposto para posturas de força. Vai ter dias que a gente vai estar mais rígido e não vai estar solto para uma postura de flexibilidade. E aí a gente traz esse conhecimento que o corpo está demonstrando durante a prática no tapetinho para a nossa vida, né? Será que eu estou muito rígida no meu trabalho? Será que eu estou muito inflexível comigo e com os outros, né? E é por isso que o meu alongamento hoje está um pouco mais difícil. Então é legal fazer essa comparação, né? Ter consciência do seu estado emocional quando você vai fazer uma prática, porque isso com certeza influencia mesmo a forma como a gente desempenha, né? Desenvolve aquela prática. E eu acho também muito importante a gente ficar observando dois aspectos nossos quando a gente vai fazer também qualquer coisa dentro do yoga, o asana, o pranayama, porque tem um aspecto do ego, né, que está mais ligado ao aspecto racional, intelectual, que é esse ego que quer fazer as coisas que o corpo não pode, né? Não é o corpo não tem esses desejos, mas é esse ego. O ego quer fazer aquela postura que o corpo não consegue, o ego quer copiar o outro que ele viu lá no Instagram, ou do lado no tapetinho. É o ego que quer fazer essas coisas, né? Ou o ego que aprendeu, então leu muito intelectualmente e aprendeu que yoga se faz assim porque está descrito no texto tal, ou porque alguém disse, então eu li, eu sei, e aí o ego vai lá e quer impor. Mas o yoga não é do ego. O yoga é justamente o contrário do ego. Então a gente tem que dar cada vez mais
ouvidos internos, né, para o nosso corpo, e o nosso corpo não mente, o nosso corpo não passa do limite, o nosso corpo não tem desejo, o nosso corpo, ele expressa, né? Então, assim, criar essa escuta dentro do asana. Quem que tá falando para ir mais? Quem que tá falando para forçar? Assim, sabe? Presta atenção. Quem é esse eu, esse aspecto de mim? Porque é um aspecto de mim mesmo. Mas que aspecto é esse que tá falando isso? Porque o yoga é do tempo do corpo. O yoga não é do tempo da mente. E a gente precisa entender isso de uma vez por todas. Muito legal, Má, muito legal. Porque é uma armadilha mesmo, né? Que o ego faz com a gente e às vezes você vê, mesmo assim, até a gente, como no lugar de professor dando uma aula, você vê um aluno ali que você fala, não, não vai por esse caminho, né? E é porque olhou para o lado, ou porque quer chegar naquela postura, porque acha bonito, ou por qualquer outro motivo, mas que, claro, é essa questão interna dele, mas que não é o corpo dele. E também não é esse interior, não é esse eu lá dentro. É algum aspecto dele ali que está querendo muito por uma questão de comparação ou de competição, ou seja lá o que for, né? Tem N questões. E é o que eu falo para o aluno, ó, tá tudo bem, porque todo mundo tem um ego, inclusive a gente que dá aula, entende, né? O que o yoga faz é nos ajudar a entender como que esse ego funciona e como que a gente pode vencer as barreiras desse ego, né? E trazer ele para um Pelo lugar menos um mais, pouquinho, mais assim, de vez em adequado. quando. Isso. Bom, eu também, claro, tenho um ego leonino ainda por cima. E mas a gente vai, né, já que o asana é isso que nos acontece, não é uma coisa que a gente consiga, a gente vai treinando, né? A gente está sempre treinando. Em alguns momentos o estado de asana acontece, que é quando a gente se dá conta, você fala, nossa, eu estava aqui na postura e nem estava fazendo força, eu estava muito firme. Normalmente essas coisas são percebidas depois que elas já aconteceram, né? Porque enquanto a gente está lá fazendo, Exatamente. a gente ainda está na ação e a gente ainda está ligado, né, com esse nosso senso de fazer e não está tão ligado com o nosso senso de testemunhar ou de experienciar. Então, assim, a gente está grande parte da nossa prática identificados com fazer. Alguns poucos momentos a gente consegue se desvencilhar disso. E aí, nesses momentos onde a gente não está identificado com fazer, são os poucos momentos onde a gente também consegue deixar esse lado de ego um pouquinho de lado, né? Um pouquinho de lado. Depois, logo que a gente se dá conta, nossa, olha o que eu fiz, pronto. Acabou. Muito bom. Vamos aqui, Má, deixa eu ver. Eu sei que você estuda muito sobre pranayamas, né? Eu gostaria muito de fazer um curso teu. Na pandemia eu fui super atrás, mas uma hora vai dar certo. E aí eu queria saber, assim, na tua opinião, né? Com todo o teu estudo, o que são os Boa. Eu gosto pranayamas? mais de falar de pranayama no singular, apesar de terem, né, descrições de tipos de pranayamas. Pranayama é um conceito, né? É algo que acontece no corpo também, onde prana é o tal do prana, que a gente vai falar dele, e ayama é expansão. Alguns textos vão dizer é controle ou é restrição, né? Então é muito comum falar controle do prana. Tudo bem, tem algum aspecto de controle nisso também. A gente está lá tentando manipular de alguma maneira. Só que a palavra ayama, ela também significa expansão, e eu gosto muito de pegar pelo lado da expansão. Eu acho que é muito, muito melhor assim, para a gente sacar qual que é a pegada da coisa. E o prana, né? Então eu me dedico muito, muito, muito a ficar tentando deixar o prana alguma coisa mais concreta do ponto de vista da percepção. Que não seja uma imaginação, que não seja um conhecimento intelectual, que não seja um conceito, mas que seja uma coisa que possa ser sentida no corpo, sensivelmente, né? E aí eu gosto muito de usar palavras do Dr. Boyle, onde ele chama de pranamaya kosha, né, esse corpo de prana, o nosso corpo das funções vitais. Coloca isso de uma maneira assim muito, muito interessante. Ele não usa, como normalmente a gente ouve dizer, né, que é o nosso corpo energético.
ou a nossa energia sutil. Não usa isso, apesar de também concordar, né? Não é que não é. Mas o problema é que essas palavras elas acabam sendo um tanto vagas assim para a gente trazer o prana para a sensibilidade. Então, o prana é o nosso corpo das funções vitais, para começar. É isso que torna o nosso corpo vivo. Então, se o nosso corpo está vivo, é porque tem prana circulando. Um corpo vivo é um corpo que sente. Né? A gente só tem sensibilidade, a gente só sente porque a gente está vivos. Não estou falando o óbvio aqui, mas às vezes a gente precisa repetir o óbvio um pouco para começar a falar dessas coisas. Né? Então, o prana é aquilo que faz o nosso corpo ser sensível. Então, o Dr. Bolli vai colocar, entre outras coisas, que o prana é essa nossa capacidade de percepção, essa capacidade de sensibilização, são as sensações. Eu tenho usado muito esse termo, chamado de corpo de prana, chamado de corpo de sensações. Então, sente, né? Sente o corpo e começa a sentir a vida que pulsa no corpo. Então, assim, o movimento da vida. Mas é só a partir da sensibilidade, só que a gente vai tornando o prana algo como uma espécie de uma substância mesmo, que tem quase densidade, onde quase você consegue localizá-la, quase concreto. É só a partir daí que consegue se fazer algum tipo de manipulação, porque como é que você vai manipular, né, alguma coisa assim tão fugaz como um negócio imaterial, né? Uma coisa... Não está tendo a sensibilidade de absorver, de sentir mesmo, né? E no começo é difícil as pessoas entrarem em contato com esse conhecimento de prana e de corpo, de prana maya kosha mesmo, todo esse sistema. Então, é tudo uma descoberta, né? Então, o que você falou, vem sensações às vezes tão diferentes, tão estranhas, e você, será que é isso? Né? O funcionamento dos órgãos, o som que vem lá de dentro, uma coisa que corre em você, né? Você sentir a tua respiração, o calor de dentro do corpo, tudo isso, né, vem como sensações que, para muitas pessoas, às vezes, até pôr a mão em cima do peito e sentir o batimento cardíaco, nunca sentiu, né? Nunca sentiu o coração bater, né? Porque o prana, ele tem a ver com a respiração, né? A própria palavra prana, ela vem dessa raiz tan, que quer dizer respirar também. Não tem a ver com a respiração, mas não é a respiração em si. Tem a ver com o ar, mas não é o ar em si. Mas a respiração é esse mecanismo do corpo que bombeia, né? Bombeia o ar, mas ele também é um mecanismo que bombeia e move o prana internamente. É um veículo. Junto com os bandas, junto com essas outras técnicas, né, que são importantes dentro do Hatha Yoga, que servem para ir direcionando, manipulando, canalizando. Né? Então, assim, o pranayama, eu sempre começo, eu raramente chego a ensinar tipos de pranayama, eu fico ensinando vários tipos de pranayama, mas eu fico procurando ensinar uma forma de sentir isso, uma forma de relacionar isso com a respiração, uma forma de ir procurando esses fluxos internamente pelo corpo, como eles acontecem internamente, quais são esses sentidos, qual é o caminho, de onde eles vêm, né? Essa questão de prana, de absorção e de expulsão. Eu vou ficando muito tempo nisso, assim, muito tempo nisso. Legal, mas isso é muito rico, né, todo esse conhecimento, porque se a gente parar para pensar, o prana é justamente aquilo que mantém, que sustenta a nossa vida. Então, assim, não tem nada mais importante, se você parar para pensar, do que isso, né? Bom, vamos pular agora para o Pratyahara, então, porque eu acredito que, assim, talvez o Pratyahara ele seja o menos conhecido dos Angas. E talvez o menos compreendido ali. Eu acho que tem... E ele fica no meio, né? Porque ele para mim, assim, ele é a chave fundamental que liga essa parte mais externa, que são os yamas, niyamas e os asanas,
e liga essa parte mais interna da meditação, da concentração e tudo mais, né? E aí, Má, o que você pode dizer sobre essa retirada de sentidos? O que você entende e estudou sobre Pratyahara? Gente, a gente vai começar a live tudo de novo agora. Ai, gente, puxa vida, né? Mas espera aí que a gente já retorna. Só um pouquinho. Pronto. Vamos ver, vamos ver. Tá me ouvindo agora? E aí, pessoal? Dá um alô. Ai, que chato, poxa. Mas se não ficar bom, a gente faz outra, mano. A gente faz outra. Não tem problema, a gente faz... Essa foi Faz só de outra. treino, gente. Essa foi só o treino pra gente fazer a outra, que vai ser muito mais legal, tá? Então, É isso não tem aí. problema. Estava falando sobre o Pratyahara. Isso. Então, eu estava dizendo que o Pratyahara, ele também não me parece alguma coisa que nós fazemos, né? Não é uma ação da nossa parte. Não é alguma coisa que a gente consiga muito fazer, né? Mas também, assim como o asana, assim como o pranayama, quando esse estado de asana e estado de pranayama, eles chegam, né? Isso é um acontecimento. E o Pratyahara também é alguma coisa assim. Dr. Bolli é muito interessante também. Eu cito muito o Dr. Bolli porque ele é uma grande referência para mim, mas ele coloca o Pratyahara como se fosse o primeiro dos Angas. Ele coloca o Pratyahara logo de cara, assim, na prática. A primeira coisa que a gente faz é trazer a atenção para o nosso ambiente interno. Isso é uma forma de Pratyahara, né? Então, quando a gente se coloca na nossa prática, e esses Angas são muito interessantes, porque eles têm essa ordem, mas eles também têm uma ordem completamente inversa, assim, em alguns momentos, né? Quando a gente começa a entrar na prática, porque a primeira coisa que a gente vai fazer é justamente tomar consciência desse nosso ambiente interno. É reduzir, fazer o que é o Pratyahara, que é reduzir a influência do ambiente externo na nossa percepção, né? E aí é muito interessante isso, porque para interagir com o ambiente externo, a gente usa os 5 sentidos. Sim. Os 5 sentidos estão sempre nos levando para fora, eles nos fazem interagir com aquilo que está fora. Mas para fazer a nossa prática, a gente precisa usar outros tipos de sentidos. Então, o Pratyahara também tem a ver com isso. Não é só uma questão, né, de abstração dos sentidos, dos 5 sentidos, mas é meio que usar outros tipos de sentidos, sabe? É deixar, os 5 sentidos estão aí, eles não vão sumir daí. Mas a gente vai se identificando mais, se conectando mais com outras capacidades de percepção que nos levam para dentro. Que outras capacidades são essas? Propriocepção, viscerocepção, e a gente percebe isso algumas vezes, sei lá, quando a gente sente dor, né, cólica. Que sentido é esse? Não é nenhum dos 5 sentidos. A gente tem fome, não é nenhum dos 5 sentidos. A gente tem vontade de ir ao banheiro, não é nenhum dos 5. Então, assim, a gente tem capacidades internas de percepção que não são os 5 sentidos, mas a gente dá pouca atenção para elas. E o Pratyahara me parece ser cada vez mais interesse em voltar-se para dentro, e onde há interesse, a mente vai junto, né? A mente vai junto. Então, o Pratyahara não é um esforço. O Pratyahara, eu acho que é um desenvolvimento daquilo que a gente estava falando, da sensibilidade. A gente vai se identificando cada vez mais, vai ganhando cada vez mais sensibilidade, vai reconhecendo cada vez mais os eventos internos, esse pulsar da vida no corpo, e isso vai nos atraindo, né? A sensação vai nos atraindo cada vez mais para dentro. Uhum. E aí fica. Não é que você deixou de ouvir, mas é que aquilo deixou de ser algo que te atraia, porque você está muito mais atraído para dentro. Então eu entendo o Pratyahara como isso. Uhum. E é legal que a gente saiba, assim, também como controlar, entre aspas, de uma forma amorosa mesmo os nossos sentidos, para que a gente não seja, assim, arrastado, né, por eles. Porque até você vê, o paladar é um dos sentidos que é muito difícil da gente controlar, o que a gente gosta de comer, a gente acaba, às vezes, enfiando o pé na jaca, literalmente, né? Por conta de um sentido. Ou
sabe, a coisa do som e de repente a gente, puxa, tá num ambiente rolando uma fofoca e aí a gente fica preso naquilo ou vai arrastado por alguma coisa que alguém falou e você já sai numa impulsividade, tem uma atitude que de repente não vai ser legal, né? Então eu procuro falar muito isso assim para os alunos, que os cinco sentidos são como cinco cavalos, né, selvagens, que a gente tem que educar esses cavalos. A gente tem que tornar esses cavalos dóceis, educados, doutrinados, para que eles possam puxar a nossa carruagem para um lugar seguro, para um lugar certo, por uma estrada legal, e não sair desembestado. Imagina se um cavalo resolve puxar para cada lado, né? Como é que vai ser essa carruagem? Essa metáfora da carruagem, ela está presente nos primórdios, assim, né? Nas primeiras vezes que se fala de yoga na história do pensamento indiano, se usa essa metáfora da carruagem. E os sentidos são os cavalos, e é muito interessante. E outra coisa muito, muito importante, nesse mesmo texto onde aparece a metáfora da carruagem, a primeira menção da palavra yoga, ela aparece com uma coisa muito próxima de pratyahara. Então, talvez o que tenha de muito essencial, de muito original, assim, no yoga, seja de fato o pratyahara. Porque quando o yoga surge pela primeira vez, ele surge como algo, né, onde nem a mente, nem os sentidos, eles vacilam, né? Então é alguma coisa dessa forma, onde nem mais os sentidos, nem a mente vão levando a gente para fora de forma distraída. Os sentidos nos levando para fora, para o ambiente externo, e a mente nos levando no tempo e no espaço, né? Para qualquer tempo, para qualquer lugar. São as coisas que nos levam para fora. E é justamente uma grande sacada desse texto, porque assim, ele está pegando justamente as coisas que nos levam para fora e falando, o yoga é quando essas coisas não mais nos distraem. E você fala, nossa, então tá, talvez se a gente não fizer mais nada e fizer só isso, talvez isso seja assim o que tem de mais essencial dentro do yoga, independente da postura, independente da técnica respiratória. Se eu fico numa postura sem que os meus sentidos me levem para fora e sem que a minha mente me leve para fora, eu tô no asana. Se eu tô fazendo uma prática respiratória sem que nada disso aconteça, eu tô no meu ambiente interno, né? E isso é a grande chave. Eu acho que o Pratyahara é uma grande chave, assim, e que é dessas chaves que a gente não consegue abrir à força, né? A gente não consegue abrir à força. Exatamente, Mar. E assim, como que você acha, Mar, na sua opinião, ou como você pode dar uma dica, um conselho para o pessoal aqui na live, de como a gente pode levar o Pratyahara também além do nosso tapetinho? Boa. É muito importante que a gente desenvolva interesse. Onde a gente tem interesse, então assim, que a gente desenvolva interesse por aquilo que nos importa, né? Que a gente saiba, o professor Basílio, da Palas Athena, marido da Lia Diskin, ele fala uma coisa assim, na palestra dele, que é muito marcante. Ele fala, o importante é saber o que é importante. Talvez o Pratyahara da nossa vida, né, seja um pouco isso, assim, sabe? O importante é saber o que é importante. Não é fácil, não é trivial, é um grande estudo. E aquilo que é importante a gente coloca esforço, né? Assim como no Pratyahara. Isso aqui que está tudo fora não é importante para mim agora, vou voltar para dentro. Então aqui que eu coloco o meu esforço, eu coloco o meu empenho, né? Talvez seja alguma coisa por aí. Eu ia falar de um exemplo onde eu falo assim, que as nossas práticas do yoga deveriam ser mais parecidas com a forma como a gente assiste a nossa série favorita do Netflix, né? Do que com aquela aula chata depois do almoço, que a gente precisa fazer um baita esforço para prestar atenção. Ninguém precisa de grandes técnicas de concentração, de grandes métodos de mindfulness e meditação para prestar atenção por 1 hora ou 2 ou 3 na sua série favorita do Netflix. Porque tem interesse naquilo, né? Tudo bem, estou usando um exemplo, é cheio de estímulos, tá, tudo bem, né? Mas a nossa mente vai para lá porque a gente se interessa. Então o que a gente precisa aprender é
não ter interesse só naquilo que é super estimulante, seja por imagens, seja por sabores, seja por sons, ou sei lá, né? Coisas muito estimulantes. Que a gente comece a aprender, porque o yoga ele é um pouco assim, que a gente comece a aprender a ver interesse e a ter gosto por perceber as coisas sutis que acontecem no corpo, que não são nada demais, né? Não são grandes luzes e piruetas, não, é coisa simples que está ali acontecendo, é simplesmente a vida que pulsa no corpo, são os movimentos internos, e a gente vai pegando um certo gosto, e à medida que a gente se interessa, quanto mais a gente se interessa por isso, quanto mais sensibilidade a gente tem, mais interesse a gente vai desenvolvendo por isso, mais naturalmente a nossa mente vai ficando aí. E a gente não precisa, né, de tanto esforço, A gente Mas vai essa ficando. Netflix interna fica mais interessante, né? Exatamente. É isso, Exatamente. Mar, que bom. Que legal. Eu queria aqui, como a gente só tem mais uns 10 minutinhos, eu queria ver se tem alguma pergunta do pessoal, ou pedir para o pessoal colocar aqui na pergunta, naquele balãozinho que tem ali do lado do comentário, com pontinho de interrogação, que fica mais fácil da gente procurar. Eu vou Boa. abrir aqui para ver. A Patrícia, a Paty aqui do estúdio, está perguntando: como podemos perceber essa firmeza e esse conforto durante a prática? Tá. Eu acho que a grande chave, assim, como podemos perceber, é uma pergunta assim um pouco difícil de responder, porque a resposta é meio que percebendo, né? Quando, quando, quando isso acontece, isso é perceptível. Se a gente está atentos, é perceptível, não é nada de outro mundo, é uma coisa muito simples. Não é Vai sempre que falar, tipo, acontece. encaixou, né? Parece que você vai falar, onde Encaixou, exato. sentir, Eu né? gosto sempre de pensar, e aliás isso é uma coisa importante para falar do asana, onde a gente normalmente, e não só no asana, mas na prática do yoga a gente vai meio por isso, assim. A gente quer chegar demais, rápido demais no fim. Então o asana, estável, confortável, imóvel, sem nenhum esforço desnecessário, naquele ajuste perfeito de firmeza do corpo, isso é uma espécie de ponto final, não é o ponto de partida. Né? Então, eu acho muito importante que a gente vá dentro de um asana, dando a oportunidade do corpo se ajustar. O asana não vai ser imóvel logo de partida, o asana não vai ser estável logo de partida, não vai ser firme, mas você vai encontrando, porque ele precisa ser sensível, precisa ser uma coisa que você sinta, não pode ser uma coisa imposta. Você vai, faz e parou e fica ali roboticamente parado, porque não é isso também. A gente precisa sentir. Para sentir, eu acho que muita gente passa por movimentos. Esses movimentos, às vezes, são movimentos que nós fazemos, nós, que eu digo, fazemos voluntariamente. Algumas vezes, o corpo faz sozinho. Você percebe, nossa, o corpo me colocou aqui no lugar, se encaixou. Né? E à medida que a gente vai deixando que o corpo se encaixe, e toda vez que precisa aliviar alguma tensão, você faz um pequeno movimento. E aí você está percebendo ali, você firma um pouco mais. E vai tornando as coisas muito integradas. E eu acho que os bandhas e os mudras são muito chave nesse momento, para que as coisas se integrem. Mas não aqueles bandas que a gente às vezes vê por aí, que contrai tudo com muita força. Não. É um detalhe. É um encaixezinho. É uma pequena firmeza. E aí, quando você vê, né, em um certo momento, talvez aconteça, talvez não aconteça, do corpo se estabilizar. Tá. E aí você se dá conta disso. O estado de asana é sempre um acontecimento. Né? É sempre um acontecimento. Ele nunca é alguma coisa que a gente consiga precisamente fazer. A gente vai tentando. A gente vai tentando até deixar que uma hora ele aconteça. E tem que estar atentos, porque assim... senão a gente perde o melhor da festa, a gente perde o fim do filme. Né? Perde mesmo, melhor da festa. A gente está lá distraídos, de repente até aconteceu, mas a gente não está prestando atenção. Então precisa prestar atenção. Presente, né? Tem que estar presente em você. Presente. Né? Deixa eu pegar aqui outra questão. E a Pri
pergunta: como viver a filosofia do yoga no seu dia a dia, no dia a dia? Será que teria algum ritual matinal, algo do tipo? Ah, eu acho que tem várias possibilidades. Eu acho que aí vai ser uma coisa muito pessoal, né? O yoga, ele nasce de um contexto muito ritualístico. A Índia é um país ritualístico. A Índia tem ritual para tudo. Para tudo. Normalmente Mesmo, é só identificados... só ritual. Né? Normalmente muito identificados com o aspecto religioso. E aí, por isso que vem, eu acho que essa questão do... É muito pessoal isso. Então, o que é um ritual para você? Né? Você vai se prostrar, vai ter seu altarzinho, você vai recitar mantras para alguma divindade, porque você se identifica com essas divindades. Ótimo, isso pode ser um ritual para você. Se você não está nem aí para as divindades hindus, porque você tem a sua religião e você, né, não quer misturar, tá bom, o yoga não depende do hinduísmo para existir. Não depende do louvor às divindades indianas. Não depende disso. O yoga é uma prática. Né? Então você pode fazer outros tipos de rituais. Que rituais? Sei lá. Você acorda, você raspa a sua língua, você faz uma oleação, você toma um banho. Pode ser um ritual. Você toma um chá de alguma coisa ali. Sei lá. Né? Então, assim... Tem várias formas da gente se conectar com o nosso corpo, com o nosso estado de presença. Pode ser por uma via mais devocional, pode, mas não precisa ser. Não. Os Legal meus isso. meios nunca são. Porque as pessoas, às vezes, elas pensam e acham que rituais são coisas como oferendas, orações e tudo isso. Mas o próprio fato da gente acordar todos os dias, por exemplo, se alongar na cama, depois você vai ao banheiro, depois você toma o seu banho, escova o seu dente, raspa a língua, põe uma roupa, passa um perfume e vai tomar café da manhã, pronto, isso já é um ritual, né? Então, é legal ter essa consciência que esse simples fato é um ritual. Eu acho interessante, assim, Pri, dentro da sua pergunta, esse ritual de quando a gente acordar e para ter um dia legal, um dia positivo, a gente acordar primeiro, assim, agradecendo, sabe? Eu acho que é muito importante a gente acordar agradecendo na sua cama mesmo, se conectar realmente com forças mais divinas, mais superiores. E depois, sabe, arruma a sua cama, passa um perfume. A Regina fala muito isso, né? Passa um perfume na casa, toma um banho, fica cheirosa, sabe? Escova os dentes, faz a sua higiene. O dia realmente começa de outra forma do que você sair correndo de casa sem escovar o dente. Puxa vida, né? Tipo, tem coisas ali densas, né? De impurezas mesmo, físicas e energéticas no nosso corpo. Então, é legal que a gente já acorde com uma vibração positiva, bonita, né? De limpeza, com bom cheiro, né? Sorriso no rosto. Isso é sempre bom. Boa. E a Dani perguntou aqui, ó, que ela não conseguiu ouvir a parte que cortou, Má. E aí ela pergunta sobre Pranayama e Pratyahara, né? O que é, rapidinho assim, Má, o que é Pranayama e Pratyahara? Vamos repetir a live inteira. Bom, o que é Pranayama e Pratyahara é quase tudo que a gente ficou falando, né? Mas... Nossa, como é que a gente resume tudo? Pratyahara a gente deu para ouvir, gente. Pratyahara tá aí, a gente falou tudo de novo. Mas Pranayama acho que perdeu muito mesmo. E eu acho que é muito importante ficar com essa mensagem do que significa a palavra Pranayama, né? Que é prana mais ayama. Esse ayama não é o yama dos yamas e niyamas, que às vezes as pessoas acham que é, né? Não é esse yama, é um ayama. E esse ayama, ele significa ao mesmo tempo controle e expansão. Gosto muito da parte da expansão, apesar também de concordar que existe um controle ali. A gente está controlando a nossa respiração de uma determinada maneira. E que o prana, né, acima de qualquer coisa, não importa muito, a gente pode falar muito sobre o prana, mas acima de qualquer coisa, o prana é uma sensação. Eu acho uma coisa legal para falar, que eu não comentei, que assim, tá, a vida do corpo depende de prana, mas a vida de qualquer corpo, né, do corpo das pessoas que fazem yoga, das que não fazem, dos animais, de qualquer coisa, depende de prana.
o yoga não se satisfaz com isso, ele não se contenta com o prana comum, o prana que só mantém a vida. Ele quer potencializar isso. Então o yoga é uma prática de potencialização e manipulação do prana, que é justamente a prática do pranayama, né? Só que primeiro de tudo precisa sentir, porque se a gente não sente, é impossível começar a manipular isso, vai ser qualquer coisa, né? A gente vai ficar fazendo por fazer, ficar fazendo por fazer. A gente precisa primeiro aprender a sentir que coisa é essa, que substância é essa. A gente ficou falando disso, né? Como se fosse quase material, quase palpável. Eu acho que o começo do trabalho de pranayama, eu gosto de me dedicar a esse tipo de aprofundamento, assim, tornar o prana alguma coisa mais sensível, para depois a gente começar algumas pequenas manipulações, e é um trabalho de muito tempo, né? É um aprofundamento longo, não é de outro jeito. Ah, é, com certeza. Má, tem outro comentário aqui da Ibucker, ou Ibucker. A gente estava falando, acho que de Pratyahara, e aí ela falou assim, precisava dessa chave hoje. Não sabia o que era Pratyahara. Então, é legal, assim, porque quando as pessoas, às vezes, ouvem a gente falar desse controle dos sentidos, não é porque você vai ter controle desses sentidos, né? Mas é não deixar ser arrastado, né, por eles, para que eles nos levem para lugares, assim, mais complicados, né? Então, é bem legal essa intenção, realmente, de controlar os nossos sentidos, mas não como se fosse realmente algo que, olha, eu tô aqui, eu tenho um superpoder. Eu acho que, assim, tem um risco, né? Apesar de eu concordar que tem um controle também. É por isso que eu acho que essas coisas são muito paradoxais. Tem algo de controle, mas tem um risco. E provavelmente a gente vai encontrar muita frustração na prática se a gente ficar querendo controlar demais as coisas, né? Quero controlar demais a minha postura, eu não posso me mexer. Quero controlar demais a minha respiração, eu vou respirar de tal jeito. Quero controlar minha mente, eu não quero pensar e eu não quero me... Não. Vai ser provavelmente muita frustração, porque as coisas não acontecem desse jeito simplesmente porque a gente quer, né? O controle... Acho que o paradoxo do controle é um pouco esse, assim. Ele não obedece muito bem a gente, né? Só porque a gente quer. A gente precisa criar condições para que ele aconteça. E eu acho que criar condições passa justamente por esse treino de sensibilidade e desenvolvimento de interesse, né? E aí, naturalmente, as coisas vão ficando mais voltadas para isso, sem que você precisa rigidamente impor tanta coisa. Má, minha Dani veio me dar um toque aqui que a gente está no tempo limite. E se a gente Sim. não encerrar, a gente perde a gravação. Então, primeiro eu queria, assim, pedir desculpas pro pessoal aí pelo imprevisto, mas a gente marca uma outra live com o Marquinhos, com certeza. Queria agradecer a presença de todo mundo que entrou, mesmo os que saíram. Pedir desculpa para aquelas pessoas que eu não vi o comentário, que no momento eu quis desativar. Mas a gente refaz, então, e fala um pouquinho melhor disso aí de novo. Má, pode ser? Com certeza, gente. E obrigado pela parceria, como sempre. Estamos aqui, né? A gente vai conversando sobre essas coisas. Muito bom a gente poder ter esse espaço, né, de troca. Pri, muito obrigado pelo convite. Obrigada a você. Temas muito fundamentais, né? Temas tão importantes que a gente consegue dar pequenas pinceladas por aqui. Valeu. Vamos sim. Querido, muito obrigada, de verdade, mas a gente vai ter outro encontro. Vamos. Obrigado, Pri. Obrigada, Má. Obrigada, Beijos. gente. Tchau, Harion. Tchau. Tchau.